Como consertar assimetrias musculares? Você sabe o que é uma assimetria muscular e sabe como resolver esse problema? Eu vejo muita gente por aí treinando de uma maneira que, olhando de longe, você já percebe algumas assimetrias musculares. Ou seja, tem um braço maior que o outro, ou uma perna maior que a outra, né? E isso advém de alguns resultados, de algumas coisas que você faz durante seu treinamento e que faz com que você crie essas assimetrias. Por natureza, a gente já tem um lado um pouquinho maior que o outro, um lado mais alongado, mas, por exemplo, 1 centímetro, meio centímetro de braço, tudo bem, tá tudo certo. Até 2 centímetros de perna, tá tudo certo. Agora, quando você começa a passar disso, aumentar 3, 4 centímetros de perna, já começa a ficar um pouco assimétrico. Olhando, você já consegue perceber a diferença de uma perna para outra. Isso acontece muitas vezes devido a você ter mais força de um lado e acabar compensando, jogando a força mais para um lado, ou até mesmo o outro lado por ser mais fraco e você trabalhando junto com o outro, ele acaba se esforçando mais e crescendo um pouquinho mais, ou até mesmo por questão de desenho da musculatura ser um pouquinho diferente e você ter essa impressão de assimetrias. Mas vamos lá, vou trazer um exemplo prático de assimetria para vocês. Por exemplo, quando você está fazendo exercício. Vou dar um exemplo aqui de uma rosca direta, exercício que você faz, né, com os dois braços ao mesmo tempo e que às vezes você não percebe a assimetria na hora do exercício. Mesmo que você traga a barra reta para cima, por exemplo, aqui, ó, você está fazendo aqui o exercício, né? E aí você vai percebendo que durante o exercício algumas coisas vão acontecendo. Por exemplo, se perceber meu cotovelo direito, ó, ele começou a abrir um pouquinho mais, tá vendo? Ou ombro esquerdo começa a subir um pouquinho mais na hora do exercício. E apesar da barra estar subindo reto, mas o teu corpo, o teu cérebro, como ele conhece melhor que ninguém os seus músculos, ele acaba recrutando outros músculos para fazer a função junto com o músculo principal. Por exemplo, nesse exercício, quem mais está trabalhando é o bíceps. Porém, se o bíceps esquerdo, por exemplo, for mais fraco que o direito, a tendência natural é que o teu corpo busque outros músculos para ajudar no exercício. Por exemplo, aqui, o ombro, porque você está fazendo o bíceps, por exemplo, rosca direta, e o braço esquerdo começou a ficar mais fraco, a tendência é que o ombro puxe um pouquinho teu braço para fora para poder melhorar essa alavanca e fazer mais força, sendo que o direito ainda está inteiro. Percebe? Ou até mesmo aquela jogadinha para cima que você dá na hora de fazer a rosca direta, para dar aquela roubada, às vezes você pode roubar aqui, ó, mais de um lado do que do outro. É o ombro fazendo a elevação para poder trazer o movimento junto com o bíceps e ajudar o bíceps nesse movimento. Então, isso é uma simetria muscular. Não tem a ver só com o tamanho do músculo, e sim com a força do músculo. E como que a gente consegue, então, resolver ou até mesmo melhorar essa simetria muscular? Uma das formas bem interessantes é você concentrar no seu exercício da melhor forma possível para que você consiga manter até a última série com os dois cotovelos, nesse caso aqui, alinhados. Os dois cotovelos juntos, né? Quando sentir que está abrindo mais um lado que o outro, você fecha o cotovelo e continua o movimento até o máximo de tempo que você consegue fazer na melhor qualidade, certo? Então essa é uma maneira de você diminuir as simetrias. Outra maneira interessante é que você faça exercícios unilaterais. Aqui no caso, vou fazer uma rosca alternada, fazer tanto de um lado quanto do outro a mesma quantidade de repetições. É claro que o lado que é mais fraco vai sofrer um pouco mais, mas a ideia é justamente trabalhar isso, né? Vou fazer aqui outro tipo de bíceps, né? Outro tipo de exercício de bíceps, para que você entenda melhor do que eu estou falando. Por exemplo, se o meu braço esquerdo é o braço mais fraco, então eu vou começar pelo braço esquerdo trabalhando. Olha só, vou fazer aqui quantas repetições eu conseguir. Por exemplo, vamos dizer que eu estou fadigando e nesse caso eu conto as repetições. 10 repetições, vamos dizer, fechou em 10. Aí o lado direito, por ele ser mais forte, provavelmente ele conseguiria fazer mais que 10. Mas eu venho aqui e faço somente 10 repetições. Assim, trabalhando sempre o braço que é menor ou a perna que é mais fraca, sempre antes do lado mais forte, para que haja essa compensação para diminuir as suas assimetrias musculares. Fechou? E se você curtiu esse vídeo, curte e compartilha e dá aquela força para o nosso canal. Valeu, galera. Até mais.